Capítulo 50. Eliminação dos cadáveres. O Meyer não se atreveu a continuar a falar, muitas palavras podem resultar em perdas, com medo de ofender Yankai. Você vem aqui. Yankai, de repente chamou-a. O Meyer delicadamente tremia e lágrimas ameaçando derramar. Firmemente ela mordeu o lábio, implorando Yankai com todo o seu coração e não se atreveu a mover um único passo. Do que você tem medo? Eu disse-lhe para vir, então venha. Yankai chamou-a impaciente. Impotente e deixada sem uma escolha, o Meyer só poderia caminhar para Yankai. Lentamente, ela caminhou até ele e parou quando ela tinha cerca de 5 passos para longe dele, olhando de forma alarmante. Sentindo medo, Yankai achou ridículo, mas ele ainda manteve o rosto mesmo. Seja obediente e eu não vou te machucar. Seu tom indiferente realizado com um sentimento arrogante. O Meyer usou toda a sua força para acenar com a cabeça. Eu vou ouvir. Só então Yankai foi satisfeito. Inclinando-se, ele levou o cadáver de Nutão sobre o ombro e olhou para o corpo de Shen Shaofeng. Você, trazê-lo. Embora ela sentiu náuseas, o Meyer não ousava desobedecer sua ordem. Ajoelhando-se como se ela foi injustiçada, foi buscar o cadáver de Shen Shaofeng. Embora ela era uma moça, ela era, afinal, um praticante marcial e transportando Sendin ou assim, não era realmente um fardo. Siga-me. Olhando em um determinado sentido, Yankai passou a andar mais profundo na floresta Vento Negro. O Meyer não sabia o que ele queria fazer nem ela se atreveu a perguntar e assim, ela só podia seguir cegamente nele. Yankai queria se desfazer dos cadáveres. Este lugar já era bastante desolado, mas ele não sabia se algum casal com coragem estaria por aqui e pode por engano encontrar os cadáveres. As causas da morte de Shen Shaofeng e Nutão eram muito especial. Eles foram mortos por uma energia escaldante que tinha diretamente perfurado através de seus sinais vitais. Se a Casa da Tempestade investigasse suas mortes utilizando essas informações como base, talvez isso pode levá-los a ele. Então Yankai deve jogar os cadáveres longe, certificando-se de que o povo da Casa da Tempestade nunca iria encontrá-los. 2 pessoas, uma na frente e outra atrás, andou mais profundo na floresta. O Meyer hesitou muitas vezes, mas no final decidiu não falar. Depois de um tempo, um lago de repente apareceu na frente deles. Os olhos de Yankai brilhou e ele decidiu que deve ser aqui. Yankai sinalizou ao Meyer para colocar para baixo os cadáveres e Yankai foi buscar 2 grandes pedras. Quando ele voltou, ele amarrou estas pedras para os cadáveres de Shen Shaofeng e Nutão e jogou-os para dentro do lago. Sacudindo as mãos, Yankai murmurou por um tempo. Você agora pode ser considerado meu cúmplice e você deve saber como agir certo. Terminou. Ele se virou para olhar para ela com desdém. Com isso dito, o Meyer não foi surpreendida e repetidamente balançou a cabeça. Eu sei. O fato de que Yankai poderia dizer estas palavras significava que ele não tinha mais intenções em relação a ela, garantindo sua vida. Coração e mente de Meyer relaxou e ela involuntariamente engasgou. Inteligente. Meninas inteligentes sempre será apreciado por outros. Yankai riu levemente. Agora que ele pensava sobre isso, Yankai realmente não sabia como lidar com o Meyer, porque se ele não matá-la, ela seria sempre um elemento perigoso. Os eventos de hoje foram todos testemunhados por ela, no entanto, ele não era capaz de fazê-lo. Do início ao fim, o Meyer não prejudicou em tudo, ela só levantou-se para o lado e assistiu. Não poderia ser só por causa disso que ele teve que matá-la. Isso foi um pouco irracional. Depois de caminhar por um tempo tão longo, Yankai tinha pensado sobre isso. Toda essa questão foi estimulado por Shen Shaofeng e Nutão e se ele não matá-los, então ele estaria apenas sentado e à espera de sua própria morte. Assim, mesmo se o Meyer espalhar notícias sobre este evento, Yankai não estava nem um pouco com medo. Você matou um monte de gente. O Meyer era muito mais corajosa agora que ela pensou que sua vida era segura. Yankai balançou a cabeça. É a minha primeira vez matando alguém. Mas eu vi que seus ataques foram muito experientes e quando você matou, você nem sequer vincou sua testa. Não parecia como se fosse a primeira vez, disse o Meyer, não convencida. Com isso dito, Yankai franziu a testa. Isso era verdade, foi a primeira vez que matou alguém.
Porque ele não estava nem um pouco com medo. Embora ele não sentiu nenhuma emoção, ele definitivamente não sentia medo. Naquela hora, ele estava apenas focado na batalha e seu cérebro só pensava em matá-los. Agora, quando ele pensava sobre isso, era tudo um pouco inconcebível. Se você acredita ou não, cabe a você decidir. Yang Kai não se incomodou de explicar mais. Circulando ao redor do lago, ele entrou para o lugar mais afastado do local que ele tinha deixado os cadáveres. Lá, Yang Kai parou em seus passos e mergulhou de cabeça no lago. Durante o curso desta batalha, Yang Kai tinha recebido uma quantidade de ferimentos. Ele precisava, pelo menos, lavar-se antes de retornar. O Meier parou e esperou à beira do lago, enquanto pensando em si também. Se fosse antes, ela, com certeza, gostaria de ter ido para provocar Yang Kai, mas agora ela não tinha coragem. Esperando até que ele terminou seu banho e voltou, o Meier finalmente falou: "Espere por mim um pouco, eu também quero me lavar." Tendo carregado o corpo morto durante uma viagem tão longa, o Meier sentiu toda desconfortável. As mulheres sempre amam a limpeza. Ok. Yang Kai respondeu enquanto torcendo suas roupas. Antes de ir, manteve-se sobre uma pedra para aquecer sob o sol e recuperar sua força. Não se atrevendo a se despir, o Meier mergulhou diretamente no lago e seu corpo, tão gracioso como um peixe na água, estava completamente visível. De vez em quando, ela secretamente olhava para trás para ver se Yang Kai estava olhando para ela, mas ele não tinha sequer asterisco para olhar para ela. Este foi um grande golpe para o Meier. Ele não estava nem um pouco interessado. Depois de uma boa meia hora, o Meier finalmente lavou-se e saiu do lago. As roupas grudadas em seu corpo, sua figura requintada e sedutora foi totalmente revelada. Francamente, ela caminhou para o lado de Yang Kai com as bochechas vermelhas brilhantes e sentou-se para relaxar sob o sol com ele. Yang Kai abriu os olhos para olhar para ela, seu olhar varrendo tudo sobre ela. O Meier manteve a cabeça abaixada. Sua figura é realmente boa. Yang Kai murmurou, balançando a cabeça. O Meier mordiscou seus lábios vermelhos escuros, sua expressão incompreensível. Na verdade, eu realmente não tenho feito esses tipos de coisas com um homem, a tal ponto que os únicos homens que tocou meu corpo é você sozinho. Estes últimos anos, a única razão pela qual eu ajo assim é para ajudar o grupo a recrutar mais pessoas talentosas e para forçar a relação entre os discípulos da Torre do Céu e Casa da Tempestade. Isso também havia se tornado um dos meus motivos. Ao ouvir isso, Yang Kai olhou fixamente para ela com um olhar profundo. Você não acredita? As bochechas de Meier ficaram muito vermelhas. Este segredo ela nunca tinha contado a ninguém antes. Pessoas de fora pensam realmente que ela ia brincar todas as noites, esgotando os homens. No lado de fora, chamando-a de princesa, minha senhorita, mas atrás das costas a chamavam puta. Eu acredito. Yang Kai acenou com a cabeça, mas como isso está relacionado a mim? O rosto de Meier escureceu quando ela forçou um sorriso. No futuro, eu não vou mais vir a incomodar você. O evento desta tarde teve um grande impacto sobre ela. Ouvi-la dizer isso, Yang Kai não podia deixar de sentir seu coração relaxar, pois ele finalmente ia se livrar deste inconveniente. Esperando até as roupas de Meier tinham secado, só então os dois deixaram a beira do lago. Olhos e ouvidos para evitar de outros, Yang Kai e Meier se separaram no início, cada um retornando à sua própria seita. Depois que ele voltou para sua cabana de madeira, ele descansou por um tempo antes de ir para a Cordilheira Dragão Enrolado. Esta grande batalha tinha esgotado seu líquido Yang suado. Naturalmente, ele deve repor rapidamente a sua energia Yang. Caso contrário, quando ele experimentar este tipo de situações novamente, não teria nenhuma maneira de lidar. Não só ele consumiu 2 gotas, o poder despertou muita determinação de Yang Kai, pois ele nunca teria imaginado que o poder do líquido Yang seria tão formidável. Ele estava apenas no 8º estágio do corpo temperado. Se o seu cultivo fosse maior, não seria o líquido Yang ser ainda mais poderoso. Não importa o motivo, Yang Kai estava ansioso para começar seu treinamento novamente.